Hoje eu quero compartilhar com você uma experiência muito significativa da minha adolescência. Essa experiência me inspirou a ter esperança, vida fora. Me inspirou a não me render à derrota nem à melancolia. E sejamos sinceros, a vida não é fácil não. É muito difícil a gente perseverar com esperança. Experiências como esta me ensinaram que esperança que é esperança mesmo, de verdade, tem que estar aqui dentro. Porque se estiver fora, não é esperança, é expectativa. Entre as leituras que nos ajudam a nos estruturar como uma pessoa de esperança, sem negar a realidade, procurando discernir as circunstâncias, perseverar mesmo nos piores trechos, entre essas leituras está este livro aqui, o 15, de Raquel de Queiroz, que eu li no começo da minha adolescência, lá com 11 anos de idade mais ou menos. Uma das coisas que eu amo na literatura é justamente que nós não precisamos ficar lendo em busca de alguma lição de vida. A literatura não funciona como uma espécie de ferramenta de autoajuda, com esquemas para a gente seguir bem ali no quadradinho. Cada bom livro, mesmo que seja uma obra de entretenimento, proporciona uma experiência de vida ao leitor. Particularmente, eu aprendi a ler até a Bíblia desse jeito. Não como uma coleção de fórmulas doutrinárias, mas como textos de vivência, de experiência pessoal. E convenhamos, amadurecer com as vivências tem um poder muito maior do que tentar crescer com fórmulas de sucesso. E é por isso que literatura faz bem. Eu tenho certeza que, neste programa de hoje, esse assunto vai mexer com você como já mexeu comigo. A vinheta é rapidíssima, fica aí que a gente já volta. Só de conhecer o contexto da época que serve de plano de fundo para esse livro aqui, a gente já se sente impactado. Isso porque o livro descreve a Grande Seca de 1915 no Ceará, uma tragédia de proporções terríveis. Ele foi escrito por uma jovem de 20 anos, de classe média alta, cheia de privilégios, que foi a Raquel de Queiroz. Ela tinha tudo para enxergar o mundo cor-de-rosa, mas lançou um olhar tão realista ao drama humano do dia a dia que até hoje este livro é um dos clássicos da literatura brasileira. E neste livro, para a gente ter uma ideia da intensidade da história, ele chega a descrever um campo de concentração que foi aberto aqui no Brasil, o campo de concentração de Alagadiço. Infelizmente é uma história verídica, esse campo existiu mesmo. Foi aberto pelo governo da época, lá do Ceará, para aprisionar os sertanejos pobres que vinham à Fortaleza tentando fugir da seca. Muito antes dos campos nazistas isso aconteceu, vamos nos lembrar que é 1915. Aconteceu aqui no Brasil, um cenário dantesco. Os retirantes vinham e eram aprisionados para que não entrassem na capital e causassem problemas e tumultuassem a vida das pessoas ali da sociedade. O campo era cercado, vigiado por soldados armados, ninguém podia fugir não. E as pessoas tinham cabelos raspados, eram vestidas de saco e amontoadas à sorte da fome e das doenças. A comida, por incrível que pareça, era desviada pelos responsáveis do campo, coisa que inacreditavelmente acontece ainda hoje. Recursos que deviam aplacar a miséria, o sofrimento humano, ainda são desviados por corrupção. Isso é o tipo de coisa que às vezes pode nos fazer perder a esperança neste mundo. Bom, lá naquele campo de concentração restava só o básico para dar uma porção de ração por dia aos flagelados. Claro, não bastava para salvar vidas. E os mortos, esqueléticos, ficavam amontoados do lado de fora até serem enterrados uns sobre os outros em valas comuns. Pessoas desamparadas, corrupção política que se aproveita da miséria, seres humanos lutando para encontrar uma perspectiva. Neste cenário, a Raquel narra 3 histórias que vão se entrelaçando e vão nos causar um verdadeiro choque de realidade, choque necessário para o nascimento de uma verdadeira esperança.
Conceição, mulher independente, solteira, vai formar primeiro fio dessa trama. Ela era uma professora que trabalhava em Fortaleza e viaja a Quixadá, sua cidade natal, no interior, para buscar a avó, que ela chamava de Mãe Nácia. Ela não queria que a avó ficasse naquele contexto de seca extrema. E enquanto ela está em Quixadá, a Conceição ensaia um namoro, vive um flerte com o primo Vicente, um criador de gado que amava o sertão e os seus animais. O romance fica no ar e a jovem retorna para a capital, levando a avó consigo e no coração o amor pelo Vicente. Enquanto isso, a segunda história, o segundo fio da história é a do peão Chico Bento, que era vaqueiro. Ele fica desempregado porque o gado estava morrendo todo e praticamente condenado. A patroa, sem alternativas, demite Chico Bento. E ele, por sua vez, sem alternativas, junta a esposa Cordulina, a cunhada e 5 filhos para seguir a Fortaleza. Tenta ir de trem com o pouco dinheirinho que tem no bolso, mas como as passagens eram escassas, porque todo mundo estava querendo sair dali, tinha que pagar propina para conseguir uma vaga no trem. Chico não tem esse dinheiro. Por conta disso, ele tem que se meter a pé com a família pelo sertão torrado de sol. O homem sabia se tratar de um mergulho nas entranhas da morte. O jeito era sair do outro lado. Custasse o que custasse, ele tinha que fazer aquela travessia com a família. E dadas as devidas proporções, vamos pensar aqui, é o que muitas vezes nós somos obrigados a fazer diante de alguma adversidade. Dessas aparentemente intransponíveis, que em algum sentido é fatal, porque a gente sabe, em alguns momentos, algumas coisas vão ficar pelo caminho. E não raro, alguns pedaços de nós. E aqui a gente tem um paradoxo. A depender de como nós enxergamos a vida, experiências assim que nos causam estas perdas, em vez de nos enfraquecer, elas nos fortalecem. A irmã da Cordulina, chamada Mocinha, logo se separa da família. Isso para o desespero do caçula ou do Quinha, que ainda era de colo e foi criado também pela tia, a Mocinha. Embora a família toda sinta a dor, esta seria a mais amena das suas perdas. A Mocinha fica em uma cidade do trajeto para trabalhar numa estação de trem. Fica sozinha, sem parentes, sem amigos, sem conhecidos. Fica sozinha à sorte do próprio destino. Um tempo depois, e este é um dos momentos mais dolorosos do livro, Josias, o menino do meio, desesperado pela fome, consegue desenterrar no caminho um pedaço de mandioca no meio daquele cenário de escassez. Ninguém percebe o que o garoto faz, mas horas depois, horas mais tarde, ele já começa a se contorcer de cólica e cólica e cólica. A mandioca crua é veneno. Josias estava irremediavelmente envenenado. Quando descobriu, a Cordulina entrou em pânico. Chico Bento correu e ainda conseguiu trazer uma benzedeira de um lugarejo próximo ali. Mas quando a benzedeira chegou, ela apenas constatou: esse já é de Nosso Senhor. Enquanto isso, a Conceição, lá em Fortaleza, passa a servir como voluntária no campo de concentração, o campo de Alagadiço, onde passa o terceiro fio da história. Ali, ela encontra uma mulher que havia trabalhado em Quixadá com Vicente, por quem ela era apaixonada, vocês se lembram? A mulher conta que o Vicente já estava de romance com uma outra lá em Quixadá, e isso causa uma enorme decepção para Conceição. A história, nesse ponto, já está entrando em ebulição. E a gente se pergunta, como ter esperança? Problemas, corrupção, perdas, miséria. Nesse ponto, a coisa começa a ficar tão clara quanto a própria realidade. Nós somos abatidos, sim, muitas vezes, porque a vida, a realidade da vida, traz para nós situações que nos abatem, mas não necessariamente somos derrotados. No sertão, Cordulina e Chico Bento fincam na terra seca que encobriu o corpinho do filho Josias uma cruz, bem simplesinha, de 2 paus amarrados. Mas não cedem ao derrotismo nem ao desalento.
Não se trata de uma narrativa triunfalista, não vamos nos enganar. Não é isso. Ela é realista e muito dura. E justamente por isso é que ela vai nos revelando como a mim, menino assombrado naquela época, com cerca de 11 anos, lendo aquela história, vai nos revelando a verdadeira face da esperança. Porque eles seguem. Apesar de tudo, eles seguem. Eles não ficam naquele ponto. Se não bastasse a morte de Josias, eles, ao seguirem, dias depois, perdem o filho mais velho, Pedro. Ele acaba se misturando em outro grupo de retirantes e se perde para sempre. Os pais procuram aqui, procuram ali, perguntam, não conseguem localizar o rapaz. E, gente, isso já aconteceu muito nos relatos de famílias de retirantes que acabam se separando por algum motivo e nunca mais se encontram. Enfim, o Chico Bento, a Cordulina e os 3 filhos restantes terminam no campo de concentração. Ali, a Conceição vai ajudar a família. No final das contas, ela adota o caçula da família, o Duquinha, porque com ela teria um futuro melhor para aquele pequenino. Então, a Conceição paga as passagens para Chico Bento, Cordulina e os últimos 2 filhos, para que recomecem a vida em São Paulo. Não é fácil. E apesar dessa perda do Duquinha, que também vai ficar para trás, obviamente, eles entendem que o menino teria mais chances com a madrinha e de coração partido, eles se vão. E como sempre, a seca passa. Vem a chuva, rega o solo tórrido do sertão e a vida floresce. Como acontece conosco, a seca passa. Em algum momento, a vida volta a florescer. Mas é aí que nós percebemos que os problemas não ficam para trás, não. Eles vão se transformar em capítulos do livro da nossa trajetória. São páginas escritas a tinta de sangue, com o nosso próprio sangue, como dizia o Nietzsche. Linha após linha, vão nos ajudando a construir a nossa maturidade. Ao invés de pessoas amargas, ressentidas com a vida, pelos problemas que passamos, pelas perdas que tivemos, nós podemos nos tornar pessoas mais sábias, serenas, que sabem observar tudo com olhos de esperança. E este é o caso da mãe Nácia, que representa justamente essa maturidade sábia, e a certa altura ela vai nos dizer assim: a vida é assim mesmo, desde que o mundo é mundo. Eu até acho que os homens de hoje são melhores. Em outras palavras, o que ela está nos dizendo é o seguinte: mudam os tempos, mas a realidade é a realidade desde sempre. E nós podemos nos tornar melhores, amadurecendo como ser humano à medida que discernimos as circunstâncias com olhos de esperança. Além desse livro, 15, nós vamos encontrar nas tragédias gregas o mesmo tom de esperança, sendo tragédias. E tem um texto de quase 2.500 anos de Sófocles, em que ele conta que lá no final da história do rei Édipo, que sofre muito, que passa por circunstâncias devastadoras, o rei Édipo vai concluir o seguinte de tudo aquilo que ele viveu: apesar de tantas provas, minha idade avançada e a grandeza de minha alma me levam a julgar que está tudo bem. Porque, vamos refletir um pouquinho, se a experiência, toda a experiência, sobretudo as provações, for aproveitada para nos transformar na melhor versão de nós mesmos, conduzindo a alma à grandeza, então nós vamos perceber mais claramente o propósito da jornada. E uma vez satisfeito o propósito, sempre estará tudo bem, apesar das desventuras próprias da aventura de viver. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.